Muito bom. Agora vamos falar. Bom, antes só falar três coisas. Primeiro, fiz a barba. Faça uma barba, proteja-se do Covid. Segundo, a minha namorada, ela é professora do primário, então a gente tem aqui desse lado, eu estou espelhado, isso aí. Nós temos o Nick e a Mini, porque minha esposa, namorada noiva, ela trabalha com crianças, né? Por isso aí os vídeos dela também são feitos aqui e ela põe o Mickey e a Minnie. E, bom, terceiro ponto, um pouco mais sobre a aula. Vocês vão ver que a gente utiliza várias ferramentas, né? Então, eu tenho 5 minutos para fazer um vídeo. Esses 5 minutos que eu tenho para fazer um vídeo, ele, por causa da versão gratuita que eu uso desse programa aqui, que ele faz vídeos, tá? Por isso que de repente eu tô falando, eu sou cortado, é porque deu os meus 5 minutos, tá bom? Mas os cortes estão ficando bem, eu acho que a gente está conseguindo seguir bem, tá? Ok? Curiosidades à parte, já falamos de tabelas do Access, vamos falar um pouquinho de formulários agora. O que são esses formulários, pessoal? Olha aqui, eu tenho formulários de cadastro de usuário e senha, eu tenho formulário, né, de cadastro de animais, imagina uma ONG que trabalha com animais, tá? E dentro do usuário, eu tenho nome de usuário, senha, eu tenho endereço de e-mail, tenho nome, sobrenome, tá? Esses campos, lembra da nossa tabela? Esses campos, eles são aqueles campos iguais lá, são as colunas do Access, né? E cada vez que eu cadastrar um item, pedir para cadastrar um novo usuário, é um novo registro, é uma nova linha, tá? Mesma coisa, ops, soluço. Mesma coisa os animais. Cada um desses campos, né, é uma coluna, e cada vez que eu salvo um novo animalzinho nessa tabela, ele entra como um registro, tá? Deu para entender? Então a gente tem aí, tá? Colunas, campos, linhas, registros, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. E por que a gente usa esses formulários, pessoal? Por que a gente não deixa o usuário mexer diretamente na planilha, diretamente na tabela? Ora, né, pensa só você deixar seu banco de dados livre, um usuário lá meio orelhudo, ele vai fazer as coisas, faz errado, né? O estagiário, tá? Ele vai lá, faz tudo errado. Então, assim, o formulário, pessoal, a gente chama ele, é um nome mesmo, isso é um termo técnico, muito feio, mas ele é, fala que é um mata-burro. O formulário é um mata-burro, impedir que a pessoa entre no banco de dados e faça bagunça. Ela só tem acesso ao formulário, tá? Porque dentro do formulário ela vai cadastrar os registros. Então pensa assim, a tabela você criou, tá? A tabela você criou e o formulário é a parte que o usuário está vendo, tá bom? Aqueles exemplos que eu mostrei para vocês, tá? É isso aí. Próximo, relatórios. Outro tópico bastante importante, tá? Dê uma olhada nesse relatório que eu fiz aqui. Esse relatório é um relatório que traz compras, por exemplo. Então, quantas compras eu fiz de espelhos, lâmpadas, mesa, cadeiras e quantos computadores, qual era o preço unitário, e aí fez uma soma. Tá vendo? É um relatório. Eu estou tirando um relatório das minhas vendas do dia. O que eu vendi no meu dia? Tá? Eu posso fazer esse relatório de 1000 vezes, de 1000 maneiras. Eu posso, né? O relatório em si, ele é uma maneira como eu vou apresentar os dados que estão na tabela. Então, assim como o formulário é uma interface para a tabela, o formulário é uma interface para a tabela de entrada de dados, o relatório é uma interface da tabela também, mas aí para saída. Ele vai mostrar os dados que estão ali dentro da tabela. Tá? Importante lembrar que um relatório ele é feito para a necessidade do usuário. Então, eu não vou pegar um relatório de todas as vendas e vou oferecer ele para o almoxarife. O que ajuda? Tá? O relatório de vendas vai para o diretor, vai para alguma. Então, assim, cada pessoa tem os relatórios que ela precisa. Então, de novo, formulário, entrada de dados, máscara, para não bagunçar a tabela, tabela, e para sair os dados, os relatórios, né? Formas de a gente exibir os dados. Ok? Beleza? E por último, mas não menos importante, o macros. Tá? O que é uma macro? Não sei se vocês já ouviram falar, criar uma macro. Macro, pessoal, é uma programação que roda dentro dessa base de dados de uma maneira automática. Tá? Então imagina só, toda vez que você vai acessar o banco de dados da escola, aparece um videozinho falando assim, olá, esse é o tutorial para usar. Então assim, isso é automático, isso é uma macro, é um programa que está rodando ali dentro.